Saudamos a todos os irmãos aqui presentes, rogando a Jesus que guarde-nos em sua paz, em seu carinho, em seu amor. Narra antiga história estadunidense que no século XIX havia um rico fazendeiro, bem constituído, que possuía uma propriedade ampla, uma larga criação de cabras, uma família grande, esposa, filhos, uma parentela enorme, e que seguia muito feliz em sua vida, com as coisas que possuía, em suas lidas diárias. Até que, certa feita, hospedou em sua casa um viajante, um eremita, que falou-lhe da beleza dos diamantes que eram encontrados em terras distantes, na direção do oeste, junto com ouro e outras pedras preciosas. A partir daquela visita inusitada, a felicidade que aquele homem julgava possuir até então esvaiu-se. E ele ficou obcecado com a ideia de possuir, obter, conseguir diamantes, para que, em obtendo-os, pudesse ser feliz. E aquela ideia tomou posse dele de tal forma que ele resolveu vender a propriedade, entregar a família aos cuidados do cunhado e partir na direção do oeste em busca daquelas tais pedras. E ele foi, vadeou rios, procurou pelos diamantes, procurou por ouro, acabou enfermando, adoecendo e vindo a morrer, sem jamais voltar a ver a família. Anos depois, o novo proprietário daquela herdade, daquela fazenda, hospedou aquele mesmo viajante, aquele eremita, e após o jantar, ao reunirem-se na sala de estar, o viajante notou que sobre a lareira vinha um estranho brilho e, ao aproximar-se dali, constatou a presença de um diamante de proporções fantásticas. E ele, surpreendido, indagou do proprietário atual daquela fazenda, daquela herdade, de onde havia extraído, da onde havia vindo aquela pedra de beleza incomparável. E o dono daquela fazenda sorriu e disse que havia encontrado incontáveis delas no córrego que passava nos fundos da propriedade. E esta pequena história faz-nos refletir sobre a importância da felicidade e a quais valores ela está atrelada. Muitas vezes, como o personagem da história que narramos, estamos sentados no trono da felicidade e o abandonamos para ir em busca, para ir ao encontro de uma quimera, de uma ilusão, de um sonho, abdicando a felicidade que usufruíamos, que possuíamos. A nossa proposta na noite de hoje é justamente estabelecer alguns comentários em torno desta questão tão importante ao gênero humano, que é a da felicidade. Não há pessoa no mundo que não alimente tal anseio, o de ser feliz. O que todos nós queremos
é uma vida tranquila e na qual possamos gozar ao máximo de felicidade. A doutrina espírita, que reúne um conjunto de esclarecimentos espirituais de extrema importância para nós, esclarecendo-nos a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação, contribui de modo muito oportuno para a compreensão desta temática que é tão cara a todos nós, a da felicidade. Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, lá no século XIX, interrogou os espíritos da seguinte forma: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Ao que os espíritos responderam: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, todavia, dependendo os esforços para suavizar as suas dificuldades, os seus males, e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Esta questão está inserida no Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, que trata das esperanças e consolações, e constitui a questão número 920 desta obra, de ímpar importância, de valor inestimável, e que está organizada num conjunto de perguntas e respostas, como é do conhecimento daqueles que já tiveram oportunidade de compulsar em suas mãos esta obra. Então, nesta questão, a de número 920 do Livro dos Espíritos, os benfeitores da espiritualidade nos esclarecem acerca da felicidade que nos é factível, de que nos é possível experimentar na Terra. Esta questão em específico nos esclarece, conforme a sua resposta, que a felicidade completa não é possível ao ser humano. Por quê? Porque a nossa vida, ao menos no atual estágio evolutivo da humanidade, é uma vida que está voltada à solução de problemas íntimos, de dramas interiores, de dificuldades que carregamos em nosso ser. É uma vida voltada para provas que devemos experienciar a fim de educarmos-nos para a vida maior. É uma vida, por vezes, voltada para a expiação, na qual sofremos diretamente o impacto dos nossos erros de antanho, dos descaminhos que seguimos nas existências anteriores e que, na vida atual, sofremos as consequências necessárias. Então, os Espíritos esclarecem que nós vivemos num plano de provas e de expiações. E, em função dessa característica planetária, não nos é factível gozar, experimentar, usufruir da felicidade plena, da felicidade completa, da felicidade total. Mas complementam as entidades espirituais que compete a cada um de nós a suavização das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos dramas, a fim de sermos tão felizes quanto permita o nível de desenvolvimento dentro do qual nós estamos. Os espíritos, desta forma, já no século XIX, colocam a temática da felicidade em termos relativos, convidando-nos
a reflexionar acerca da sua natureza e relacionando-a diretamente ao nosso estado interior, no qual repouse a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso ser. Assim, somos tão felizes quanto comporte a nossa natureza espiritual, o nosso estágio de desenvolvimento espiritual. Jesus, quando esteve em peregrinação sobre a terra, deixou-nos um roteiro sublime para a conquista de riquezas imperecíveis. As riquezas maiores, que são as da alma, cuja posse nos trarão uma felicidade indimensionável. E, nos seus últimos instantes na terra, quando, traído por um dos discípulos, no qual depositava maior confiança e amor, é levado à presença do procurador romano na Judeia, chamado Pôncio Pilatos, e que era o representante maior de César, que na ocasião era Tibério, o senhor do Império Romano, o imperador de Roma, e Pôncio Pilatos era o responsável pela Judeia, que na época era uma província do vastíssimo e poderoso Império Romano e representante maior de César naquela província. E Pôncio Pilatos, não entendendo o porquê daquela insistência dos fariseus, dos doutores da lei, em entregar Jesus à crucificação, o que eles não poderiam fazer por si próprios, em função da presença maior da lei de Roma, que só permitia a crucificação como punição aos criminosos, segundo a legislação romana, o que competiria à autoridade de então, e Pôncio Pilatos, cedendo à insistência dos doutores da lei e acatando a acusação que imputavam a Jesus de estar promovendo um levante no povo hebreu, no povo judeu, contra o poder estatuído, intitulando-se Rei dos Judeus, Pôncio Pilatos, num diálogo memorável que mantém a sós com Jesus, pergunta-lhe: és, como te acusam, de fato o Rei dos Judeus? E Jesus fixa o seu olhar em Pilatos, devassando-lhe completamente a alma, o seu eu interior, e lhe responde: tu o dizes, pois eu não sou rei, já que o meu reino não é deste mundo. E Pôncio Pilatos, não vendo naquele homem que o comovera de tal forma ante a sublimidade do seu comportamento interior, mesmo naquele momento em que sofria acusações ultrajantes e estava sob pressões terríveis, mantendo a tranquilidade interior, a paz, o equilíbrio, a serenidade, a felicidade. Respondendo ao interrogatório a que é submetido com uma sabedoria superior, que impressionara Pilatos, que saíra daquele colóquio completamente transformado. Mas mesmo assim, anuindo as pressões que sofria das autoridades farisaicas, entrega Jesus a eles para que dispusessem dele da forma que o quisessem. E Jesus tem o fim que todos conhecemos. É crucificado. Mas volta a reaparecer
numa claridade retumbante, numa manifestação mediúnica surpreendente aos seus discípulos amados, aos seus seguidores, repetidas vezes, comprovando a existência deste reino que falava a Pilatos, deste reino celestial, deste reino de Deus, que é o mundo espiritual, e onde ele reinaria enquanto rei, enquanto governante, enquanto representante espiritual dos multifários reinos que estão conectados à Terra e que formam as inúmeras dimensões espirituais ligadas por elos históricos à espiritualidade. E Jesus, desta forma, através de manifestações sucessivas, evidencia, inclusive para Tomé, o discípulo cético, que a vida é imorredoura, que a vida continua após a morte, que a vida é imortal. Como ensinar a Pilatos que o seu reino não residia à terra, mas se estendia além, em outras esferas, torna patente, através das suas manifestações, através da sua ressurreição espiritual, que a vida é imorredoura, a vida é plena, a vida é imortal. E, através desta forma, convida-nos a encararmos a vida de outra maneira. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde interpreta sublimemente esta passagem evangélica, afirma que todo o eixo da doutrina do Cristo gira em torno deste princípio, o da imortalidade do ser, o da imortalidade da alma, e que convém ao ser humano mudar o seu posicionamento na vida frente a este princípio, ensinado pelo Cristo, testificado por Ele e hoje consagrado pelo Espiritismo, através das manifestações mediúnicas que se realizam na intimidade das casas espíritas, odiernamente, com a frequência que lhe é característica. Então, nós temos à nossa disposição este conhecimento importantíssimo, essencial, de que nós, como ensinava o Cristo, como ensina o Espiritismo, somos imortais. Somos um espírito que encontra-se acrisolado em um corpo físico em experiências de aprendizagem, de evolução, buscando ampliar os limites da consciência, os horizontes da consciência e desejando ser feliz. Porque Deus, o nosso Criador, projetou-nos para sermos felizes. Projetou-nos para irmos ao encontro da felicidade, da alegria, da bem-aventurança, do êxtase. E é nosso dever, é nossa obrigação, depende de nós, irmos ao encontro da felicidade. Compreendendo, todavia, que a felicidade está relacionada ao nosso estado interior, está relacionado à nossa consciência, está relacionado ao nosso ser transcendente, ao nosso ser espiritual. Jesus manteve-se o mesmo em todas as ocasiões, mantendo a sua felicidade, que decorria da sua consciência, que encontrava-se
escorada ou ancorada nos reinos da divina luz. Quando Jesus afirmava, eu e o Pai somos um, estava aludindo à sua ligação, ao elo que mantinha com o poderoso psiquismo, com a divindade, da qual lhe fluía um estado de perene paz e de perene felicidade, que lhe era inalterável, mesmo nas circunstâncias dolorosas da calúnia, da traição, dos ataques injustos, dos golpes que sofreu, da morte ultrajante, da cruz ignominiosa, manteve-se inalterável. O seu comportamento interior foi o mesmo. Não atacou ninguém, não revoltou-se, não esbravejou, não clamou por justiça, manteve-se sereno, manteve-se mergulhado em sua consciência clarificada, porque já unida à divindade, que lhe deu segurança, paz e até mesmo felicidade para atravessar aquele momento que era o momento mais singular e difícil da sua passagem pela Terra. E aquele evento foi tão poderoso que não há doutrina espiritual no mundo que tenha alcançado na Terra a repercussão que o cristianismo alcançou. O Espiritismo não se vê como um substituinte da doutrina evangélica, da doutrina cristã, mas sim uma complementação. Uma doutrina que vem alargar os ensinamentos do Cristo, como ele próprio prevera. Então nós precisamos compreender que a felicidade é algo que depende exclusivamente dos estados interiores do nosso ser. Depende de nós, né, mantê-la ou perdê-la. Né? Quando conseguirmos, através dos nossos esforços, dos exercícios diários, mantermos um comportamento adequado, pautado pelos ensinamentos que temos, que o Espiritismo em particular nos traz, né, orientando-nos para a melhoria progressiva de nós mesmos, e adquirirmos tal segurança que nos permita, a exemplo de Jesus, sermos sempre os mesmos na alegria exterior ou nas tormentas exteriores que enfrentemos, nós seremos, de fato e em definitivo, felizes. Bem-aventurados, como dizia o próprio Cristo. Jesus prometia nas bem-aventuranças, né, inclusive aos sofredores, aos perseguidos, aqueles que estavam sob o crivo das injustiças. Né. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, se não estamos equivocados, no versículo 3 ou 5, dizia o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque obtereis consolação. Então o Cristo, entendedor desta questão interior da criatura humana, prometia a felicidade, a bem-aventurança ao aflito, se compreendesse a sua essência espiritual. Assim Jesus traz uma doutrina revolucionária, a qual o Espiritismo vem dar continuidade, fazendo com que mudemos o nosso modo de encarar a vida a partir de uma perspectiva pautada pelo conhecimento de que somos seres imortais. Se nós sabemos que estamos aqui transitoriamente, de passagem, que esta vida é mais um elo num conjunto de vidas ininterruptas e sucessivas que temos, nós vamos passar a conferir
aos episódios que nos agastam, que nos desgostam, que tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade diárias, importância reduzida, porque saberemos ver nos mesmos obstáculos que temos que superar para sermos felizes, para burilarmos o nosso íntimo, para nos aprimorarmos interiormente, já que este é o objetivo de estarmos aqui. A vida, como nos esclarecem os espíritos, funciona para nós à maneira de uma escola, onde somos alunos, onde somos educandos que precisam aprender a conhecer-se melhor, a controlar os impulsos instintivos que ainda são fortes em nós, dado a nossa herança animal, a controlar as nossas emoções, a educar os nossos sentimentos, a aclimatar a nossa vida à vida espiritual. Nós precisamos aproximarmos a nossa consciência, o nosso ser, da divindade, através da obediência às leis maiores da vida que nos governam os destinos, que nos governam a existência na Terra. À medida que nós formos nos comportando tanto interna quanto externamente, de acordo com as leis que regem o cosmos, nós seremos tanto mais felizes, porque teremos formado uma cadeia de harmonia, estaremos nos comportando de acordo com esses princípios soberanos que estão dentro de nós e ao mesmo tempo fora de nós e que nos dirigem, nos orientam na direção de conquistas cada vez maiores para o nosso ser. Já que a busca da felicidade acabará nos levando ao nosso interior, onde a encontraremos de fato. Narra a antiga lenda indiana que havia um homem que possuía também uma propriedade ampla, apenas um filho que estava na adolescência, estava na casa dos 16 anos, e um cavalo que ele amava, que ele idolatrava, que constituía a sua alegria. Certa feita, o cavalo fugiu. E o homem entristeceu-se, a ponto de mergulhar numa depressão, porque o cavalo era muito importante para ele. A sua felicidade estava transferida a um objeto exterior a si, ao cavalo, no caso. E, após 3 dias, o cavalo retorna, acompanhado de outro, um cavalo selvagem, para alegrar, para contentar novamente o seu proprietário. O filho, um tanto afoito e feliz também com a vinda de mais um cavalo, pede ao pai que permita-lhe que encilhasse o cavalo e o montasse. O pai, após hesitar alguns momentos, acaba, ante a insistência do filho, consentindo que ele assim o fizesse, conforme desejava. E o filho vai, monta o cavalo e sai em galopes pelas redondezas. No final da tarde, chega uma notícia muito triste, que faz com que o homem perca novamente a sua felicidade, perca o seu contentamento. O filho havia caído do cavalo e estava cheio de escoriações e havia quebrado a perna em 3 lugares. E alguns vizinhos trouxeram para o interior da residência, em uma padiola, o filho ao quebrado.
E o homem, entristecido após assistir o filho, improvisando matá-la, sentou-se na soleira da porta e passou a lastimar a sua tristeza, o seu azar, que parecia ser infinito. Quando percebeu adiante alguns soldados enviados do rei que estavam adentrando as residências vizinhas e tirando de lá os jovens a fim de que servissem no exército real para defender o reino de uma invasão que estava prestes a acontecer. E os soldados, quando chegaram em sua casa, adentraram a residência e lá encontrando o filho do homem acamado, impossibilitado de ir para a guerra, o deixaram lá e seguiram além. Naquele mesmo momento, o homem calou a sua lamúria, o seu queixume, e passou a agradecer numa prece a desgraça que ocorrera ao filho que ele maldissera e que se transformou numa bênção. Essa história, que não tem fim, né, ela pode ser multiplicada, ela ilustra muito bem esta questão de nós estarmos atrelando a nossa felicidade a coisas exteriores, a coisas que estão fora de nós, quando a felicidade é um estado interior, é um estado da alma, é um estado do ser. Então, aquele que se encontra num estado de consciência onde ele goze de felicidade, os acontecimentos no seu entorno não irão conspirar contra esta felicidade. Agora, se, conforme ensinara e dissera o próprio mestre, construímos a nossa casa na areia e não na rocha, ao vir os vendavais, as borrascas, a mesma poderá desmoronar, poderá vir abaixo, por estar situada em bases transitórias e não em bases firmes. As bases firmes são a do nosso íntimo, são a da nossa consciência. Então, quando nos entristecemos, quando nos desesperamos, quando deixamos de ser felizes, revelamos a fragilidade das nossas almas e a nossa condição de seres humanos que se encontram num plano de desenvolvimento bastante limitado, caracterizado, como os espíritos disseram, como provas e expiações. Mas, repetindo a resposta dos espíritos que citamos antes, dependendo de nós a suavização dessas tristezas, destas mágoas, destas provas, para sermos felizes. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 13, escreve o seguinte: pode o homem suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo que encare a vida. Mais uma vez, nesse item que citamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a importância de passarmos a encarar a vida de forma diferente, de acordo com as leituras que fazemos, de acordo com os ensinamentos espirituais que nos chegam, de acordo com os conhecimentos espirituais que vamos amealhando. Porque a nossa felicidade está diretamente atrelada a isto, ao grau de compreensão das nossas consciências acerca de si própria, da sua natureza, do porquê das dificuldades diárias,
do porquê das nossas dores e lágrimas, a fim de, em assim acontecendo, né, em assim ocorrendo essa compreensão, nós tenhamos o ensejo de manter a tranquilidade íntima e de sermos felizes, de sermos alegres, de sermos entusiasmados, de acordo com as origens etimológicas desta palavra, né, entusiasmo, né, alegria, felicidade. Entusiasmo vem do grego, né, entheos. Theos é Deus em grego, né? Então, entusiasmo, entheos, é Deus dentro da gente. Então, entusiasmo é permitir que a divindade que está presente em nós extrapole, extravase, se manifeste, brilhe, né? Dizia Jesus ainda, brilhe vossa luz diante dos homens. Né? E esta luz também é a luz da felicidade que experimenta a nossa consciência, porque ela irradia e contagia a todos aqueles que convivem conosco. Todos nós sabemos o efeito, o impacto que tem sobre nós uma pessoa que é entusiasmada, que é alegre, que é bem-humorada, que é feliz, e outra que, em oposição, é mal-humorada, é triste, é melancólica, está sempre de mal com a vida e nos puxa para baixo, enquanto a outra nos põe para cima. Então, é indispensável que nós busquemos a felicidade, mas não aquela que está depositada nas coisas exteriores, nas coisas de fora, porque será uma felicidade, como as outras coisas, ilusória. A felicidade real é essa que dimana de dentro e irradia da consciência lúcida, desperta para as verdades espirituais. Narra outra lenda indiana que, certa feita, uma multidão presenciou algo insólito, né? Uma luz muito forte, muito fulgurante, vinha na direção da multidão. E um perguntou, és tu uma divindade? E aquela luz clarificante, resplandecente, ripostou, não, não sou. Outro da multidão interpelou, és tu um santo? Aquela luz deslumbrante respondeu, não, não sou. És tu um enviado de Deus? Aquela luz respondeu que não. E outro, por sua vez, perguntou, que és tu? E aquela luz sublime respondeu, eu sou um homem cuja consciência está desperta. Eu sou um homem que está acordado para as verdades divinas. Nós precisamos, em nosso dia a dia, através de exercícios repetidos e continuados, despertarmos para uma vida nova, para a vida espiritual, através desses convites que recebemos dos benfeitores da espiritualidade, pelos ensinamentos que nos enviam e que nós podemos compulsar e acessar através de uma literatura vasta e infinita, convidando-nos sempre às conquistas maiores, que são aquelas que efetuamos no nosso mundo interior. E a felicidade é uma delas. Assim como a felicidade, o reino de Deus, conforme dizia Jesus, não é deste mundo, a felicidade, consoante o Eclesiastes, também não o é. Porque os homens que habitam o mundo ainda não são felizes. As suas consciências ainda não despertaram para a felicidade maior. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, nosso Divino Mestre, que, na condição de mestre, de educador maior, nos auxilie na aprendizagem da felicidade
e que cada dia possamos nos aproximar mais dela, compreendendo a sua profundeza e a sua importância para trilharmos os caminhos da terra com vigor renovado e tomados de entusiasmo e otimismo. Que Jesus abençoe-nos a todos e guarde-nos em sua paz.